O baixo vibrava em meu peito como um segundo batimento cardíaco, cada pulsação acompanhando as luzes de neon que pintavam a boate em tons de azul elétrico e rosa violento. Eu não deveria estar ali. Eu sabia disso no momento em que cruzei a corda de veludo, meus tênis gastos rangendo contra o piso de mármore que provavelmente custava mais do que meu aluguel anual. Mas Jenna insistiu, suas unhas bem cuidadas cravando-se em meu braço enquanto me arrastava para além do segurança, que me olhou como se eu fosse algo grudado em seu sapato. "Relaxe, Claire!" Ela gritou por cima da música, colocando um copo de alguma bebida cara e âmbar em minha mão. "Você trabalha até a morte naquela lanchonete. Viva um pouco, viva um pouco." As palavras tinham um gosto amargo, mesmo com o álcool queimando minha garganta. Viver custava dinheiro que eu não tinha. Viver significava não fazer turnos duplos para pagar as aulas da faculdade comunitária que eu frequentava meio adormecida. Viver significava esquecer que as contas médicas da minha mãe estavam empilhadas na bancada da cozinha. Tinta vermelha gritando comigo toda vez que eu passava por ali. Mas o álcool ajudava. Deus ajudava. A segunda bebida dissolveu o nó nos meus ombros. A terceira fez com que a multidão pulsante parecesse menos sufocante, mais como um abraço caloroso. Na quarta, eu parei de contar, parei de me importar, parei de ser a garçonete invisível que sorria enquanto os olhos dos homens deslizavam por ela como se ela fosse parte da mobília. O clube chamado Obsidian era o tipo de lugar onde o dinheiro sussurrava em vez de gritar. Lustres de cristal pendiam de tetos tão altos que desapareciam na sombra. Mulheres em vestidos que custavam mais do que meu carro se jogavam sobre homens internos sob medida. E todos se moviam com a confiança fácil de pessoas que nunca verificavam seu saldo bancário antes de comprar mantimentos. Eu não pertencia àquele lugar. Mas naquela noite, envolta no vestido justo barato que Jenna me emprestara e flutuando em uma nuvem de vodka cara, eu podia fingir. "Preciso de ar", disse eu, arrastando as palavras para Jenna, que estava agarrada a um tipo com cabelo grisalho que parecia um banqueiro. Ela acenou-me sem olhar e eu cambaleei em direção ao que esperava ser uma saída. O corredor estava mais silencioso, abafado. Os meus saltos altos, também da Jenna, meio tamanho abaixo do meu, batiam no chão enquanto eu passava por cortinas de veludo e portas fechadas. As paredes aqui eram de um tom bordô profundo, a iluminação baixa e âmbar. O cheiro também era diferente. Não era a mistura enjoativa de perfume e suor da pista de dança, mas algo mais limpo, caro, como cedro, e algo forte que eu não sabia identificar. Empurrei uma porta, esperando encontrar uma varanda ou uma escada de incêndio. Em vez disso, tropecei em um salão privado. A sala ficou em silêncio. 3 homens em ternos escuros se viraram para me olhar, interrompendo suas conversas no meio da frase. Eles estavam perto de um bar feito de mármore preto, com copos de uísque refletindo a luz. Mas não foram eles que fizeram meu cérebro embriagado de álcool repentinamente prestar atenção. Ele estava sentado em uma cadeira de couro que mais parecia um trono. Com uma perna cruzada sobre a outra, ele segurava um copo de cristal no joelho. A iluminação fraca projetava sombras em um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Queixo afilado, maçãs do rosto salientes, uma boca com linhas que sugeriam que ele raramente sorria. Mas foram seus olhos que me paralisaram. Escuros, quase pretos. Eles se fixaram em mim com uma intensidade que fez minha pele arrepiar com algo entre medo e reconhecimento. Ele usava um terno todo preto, camisa preta com os 2 botões superiores abertos, gravata preta afrouxada apenas o suficiente para parecer deliberado. Mesmo na minha névoa de embriaguez, eu podia ver a qualidade, a maneira como o tecido caía, o brilho sutil da seda, o relógio em seu pulso que provavelmente custava mais do que toda a dívida médica da minha mãe. Tudo nele gritava perigo, poder, controle. E eu, bêbada, estúpida e tão cansada de ser invisível, dei uma risadinha. "Opa!" eu disse, minha voz muito alta na porta repentina, silenciosa e errada. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter recuado imediatamente, encontrado Jenna e ido para casa. Mas o álcool tinha outros planos, e meus pés traidores me levaram mais para dentro da sala, em vez de para fora dela. "Bela decoração", eu disse, gesticulando vagamente para o espaço opulento. Muito sombrio, com uma vibe de bad boy de jaqueta de couro, exceto com um whisky realmente caro. Um dos homens, com o físico de um tanque e uma cicatriz na bochecha, deu um passo em minha direção. Mas o homem na cadeira levantou uma mão, quase imperceptivelmente, e o tanque congelou. "Bad boy." Sua voz era baixa, quase divertida. Ela rolou sobre mim como fumaça culta e controlada, com apenas um toque de algo estrangeiro nas vogais.
Europeu, talvez. É isso que você acha? Eu deveria ter percebido o aviso em seu tom de voz. Deveria ter reconhecido a maneira como os outros homens ficaram tensos, a maneira como o ar parecia ficar mais denso. Mas eu estava bêbada e imprudente e tão cansada de ter medo de tudo. Quero dizer sim, eu disse, apoiando-me em uma mesinha lateral para manter o equilíbrio. Toda aquela coisa sombria e misteriosa. A sala privada, os guarda-costas assustadores. Acenei para os homens que pareciam querer me jogar pela janela. É muito... Eu sou perigosa. Fiquem longe. Muito atraente em um sentido ficcional. O canto da boca dele se contorceu. Ficcional. Bem, sim. Na vida real, caras como você geralmente têm apenas problemas com o pai e fundos fiduciários. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. A coragem líquida me tornando ousada e estúpida. Sem ofensa, a temperatura da sala pareceu cair 10 degrees. O homem do tanque parecia que ia implodir. Mas o homem na cadeira apenas me estudou, seus olhos escuros movendo-se sobre meu rosto, como se estivesse lendo algo escrito ali que só ele podia ver. Então ele se levantou. Ele se movia como água, fluido e deliberado, e de repente percebi o quanto ele era alto. 1,90 talvez 1,95. O terno não escondia a largura de seus ombros, a força magra na maneira como ele se portava. Ele cruzou a distância entre nós em 3 passos, e o cheiro me atingiu. Cedro e pólvora, e algo limpo e masculino que fez meus joelhos fraquejarem. Você está bêbada, disse ele. Não era uma pergunta. Muito observadora, olhei para ele, esticando o pescoço para trás. Tão perto, eu podia ver os detalhes. Uma fina cicatriz na sobrancelha esquerda, um pequeno corte no queixo causado pelo barbear, a maneira como suas pupilas se dilataram ligeiramente quando ele olhou para mim. E você é crítica. Todos nós temos nossas falhas. Crítica, ele repetiu como se estivesse saboreando a palavra. Então, tão rápido que eu não percebi, sua mão se ergueu e segurou meu queixo. Não com força, sem deixar marcas, mas com firmeza suficiente para que eu não pudesse desviar o olhar. Seu polegar pressionou meu lábio inferior, e eu senti aquele toque por toda parte. Uma faísca que percorreu minha espinha e desceu até minha barriga. Deixe-me esclarecer uma coisa, ele disse, sua voz baixando para pouco mais que um sussurro. Seu rosto estava a centímetros do meu agora, perto o suficiente para que eu pudesse sentir sua respiração contra minha pele. Eu não sou um bad boy. Garotos maus são crianças brincando de rebelião, procurando atenção. Seu aperto se intensificou levemente. Seus olhos perfuraram os meus. Eu sou algo muito pior. Meu coração bateu forte contra as costelas. A névoa do álcool estava se dissipando rapidamente, substituída por uma clareza que tornava tudo nítido, brilhante e aterrorizante. Isso não era um jogo. Não era um playboy rico em uma boate. O perigo que eu sentia não era estético. Era real, vibrando no ar entre nós como um fio elétrico. Minha voz saiu ofegante, fraca. Eu deveria ir. Sim, ele concordou, mas não me soltou. Seu polegar traçou meu lábio inferior uma vez, um toque tão íntimo e possessivo que me deixou sem fôlego. Você deveria. Então ele me soltou, recuando com a mesma graça fluida. Ele tirou um telefone do bolso, um dos 3 que eu podia ver presos ao cinto, e disse algo baixinho em uma língua que eu não reconheci. Um dos outros homens apareceu ao meu lado. Não era o Tankman, mas alguém mais jovem, com olhos gentis que não combinavam com a dureza de seu queixo. Marco irá acompanhá-la até seu amigo, disse o homem, voltando para sua cadeira, como se eu já tivesse deixado de existir. Mas assim que me virei para sair, tonta e confusa, sentindo como se tivesse sobrevivido a algo que não compreendia, a voz dele me deteve. Qual é o seu nome? Eu não deveria ter respondido. Todos os meus instintos de autopreservação gritavam para que eu corresse. Mas me virei e aqueles olhos escuros encontraram os meus novamente e eu me ouvi dizer, Claire Morrison. Ele sorriu então. Era um sorriso terrível, bonito, frio e cheio de promessas. Claire Morrison. Ele repetiu como se estivesse memorizando. Vá para casa, Claire. Durma e reze para que não nos encontremos novamente. As palavras pareciam uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Marco, o educado e silencioso Marco, me guiou de volta pelo labirinto de corredores, sua mão mal tocando meu cotovelo, mas de alguma forma conseguindo me manter em pé. Jenna ainda estava na pista de dança, e eu deixei Marco me deixar ao lado dela antes de desaparecer como fumaça. Onde você foi? Gritou Jenna, mas suas palavras já estavam desaparecendo, abafadas pelo barulho repentino em meus ouvidos. Toquei meu lábio onde seu polegar havia estado, e ele ardia. Em algum lugar atrás de mim,
Em uma sala em que eu havia entrado acidentalmente, um homem que eu não conhecia agora sabia meu nome. E algo em seu sorriso me dizia que aquele acidente estava prestes a se tornar o pior erro da minha vida. Ou talvez algo sussurrasse no fundo da minha mente. O começo de algo que eu não sobreviveria intacta. A música pulsava, as luzes piscavam, e eu sentia seus olhos em mim, mesmo sem poder vê-lo, observando, reivindicando, decidindo meu destino com o mesmo controle calmo que ele usara para tocar meu rosto. Eu deveria ter corrido, mas algo me dizia que já era tarde demais. Acordei com a luz do sol penetrando pelas persianas como uma acusação e uma dor de cabeça que parecia que meu cérebro estava tentando escapar pelo crânio. O vestido de Jenna, estava emaranhado na minha cintura e minha boca tinha gosto de água de cinzeiro. Por alguns segundos abençoados, eu não me lembrava. Então, me dei conta. A boate, a sala privada, ele. Oh, Deus! Sussurrei para o meu apartamento vazio, pressionando as palmas das mãos contra os olhos. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! O que eu tinha feito? Eu tinha entrado em uma sala privada na boate mais exclusiva da cidade, insultado alguém que era claramente importante. E então meu estômago revirou. Eu deixei ele tocar meu rosto como se fosse meu dono. E a pior parte, a parte que fez a vergonha subir pela minha garganta, foi que eu gostei. Meu celular vibrou. 12 chamadas perdidas da Jenna e uma mensagem de texto. Garota, onde você foi? Aquele cara que te acompanhou até mim era gostoso. Detalhes agora. Digitei uma mentira rápida sobre ter ficado doente e chamado um Uber. Depois me arrastei até o chuveiro. A água quente não fez nada para lavar a memória dos olhos dele, escuros e perspicazes, ou a maneira como sua voz envolveu meu nome como uma promessa. Reze para que não nos encontremos novamente. Por mim, tudo bem. Eu nunca mais queria ver aquele lugar ou aquele homem novamente. Ao meio-dia, eu estava no Murray's Diner, amarrando meu avental e tentando ignorar como minhas mãos tremiam enquanto servia café. A correria do café da manhã estava acabando, deixando para trás os habituais moradores locais e caminhoneiros de passagem. Seguro, normal, meu. Você parece morta, disse Gary da janela da cozinha, seu rosto marcado pelo tempo, franzindo-se com preocupação. Ele era dono do Murray's há 30 anos e me deu este emprego quando eu tinha 18 anos e estava desesperada. Você está ficando doente? Só foi uma noite longa, eu disse, forçando um sorriso. Estou bem. Eu não estava bem. Toda vez que a porta tocava, meu coração pulava. Toda vez que eu via um carro preto passar pela janela, meu estômago se contraía. Era ridículo. Homens como ele não frequentavam lugares como este. Eles viviam em uma estratosfera diferente. Uma que eu havia tocado brevemente antes que a gravidade me puxasse de volta à terra. Às 3 horas, eu quase me convenci de que estava sendo paranoico. Então a porta tocou e tudo parou. 3 homens entraram primeiro. Eles não estavam vestidos para o Murray's. Ternos caros, olhos perspicazes, o tipo de alerta que dizia que estavam sempre à procura de ameaças. Um deles era o Tankman da noite anterior. A cicatriz em seu rosto refletia a luz fluorescente. Eles examinaram a sala com precisão militar. E quando seus olhos pousaram em mim, vi reconhecimento. Minha cafeteira escorregou, espirrando líquido quente pelo balcão. Eu sibilei, pegando um pano, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui limpar. Então ele entrou. A luz forte do dia na minha lanchonete com seus bancos de vinil rachados e lenolum desbotado, ele parecia ainda mais deslocado. O terno hoje era cinza carvão, perfeitamente costurado, com uma camisa preta por baixo que provavelmente custava mais do que meu carro. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, e à luz do sol que entrava pelas janelas, eu podia ver traços de prata em suas têmporas. Ele me viu imediatamente. Seus olhos escuros encontraram os meus do outro lado da lanchonete, e um sorriso lento curvou sua boca. O mesmo sorriso terrível da noite anterior. Todos os clientes da lanchonete ficaram em silêncio. Até Gary parou de bater os pratos. Ele caminhou em minha direção, com seus homens ao lado, e eu me senti como uma presa observando um predador se aproximar. Minhas costas bateram no balcão e percebi que estava recuando sem querer. Olá, Claire, disse ele, sua voz ecoando no silêncio repentino. Precisamos conversar. Estou trabalhando. Minha voz saiu fraca. Ray, você precisa ir embora. Não. Ele puxou uma cadeira no balcão, meu balcão, onde eu servia café para a Sra. Henderson todas as terças-feiras há 4 anos, e sentou-se como se fosse o dono do lugar. Café puro. Seus homens se posicionaram perto da porta e das janelas, não exatamente ameaçadores, mas deixando bem claro que ninguém sairia até que ele decidisse que podiam.
Gary saiu da cozinha, com o rosto pálido. Senhor, não quero problemas. Não haverá nenhum. O homem nem sequer olhou para ele, seus olhos fixos em mim. Contanto que Claire coopere. Minha mão tremia enquanto eu servia o café, derramando-o em uma caneca. Coloquei-a na frente dele com muita força, e o líquido transbordou pela borda. E ele sorriu como se eu tivesse feito algo adorável. Sente-se, disse ele, apontando para o banco ao lado dele. Estou trabalhando, repeti. Gary. Ele finalmente desviou o olhar de mim para o meu chefe. Dê a Claire o resto do dia de folga, com pagamento, é claro. Ele tirou uma carteira de couro preta, cheia de cartões e dinheiro, e jogou várias notas de $100 no balcão. Pelo seu trabalho, Gary olhou para o dinheiro, depois para mim, e em seguida para os homens que bloqueavam sua saída. Claire, querida, por que você não faz uma pausa? A traição doeu, mas eu não podia culpá-lo. Gary tinha esposa, netos. Ele não iria arriscá-los por mim. Desamarrei meu avental com os dedos dormentes e sentei-me, deixando o máximo de espaço possível entre nós. O que você quer? Várias coisas. Ele tomou um gole de café e, de alguma forma, fez até isso parecer elegante. Primeiro, seu nome completo. Claire Morrison. Mas Morrison de casamento ou de nascimento. Por que isso importa? Responda à pergunta. O tom de comando em sua voz me irritou. De nascimento. Nunca me casei. Agora me deixe em paz. Segundo, ele ignorou completamente meu pedido. Seu endereço, a localização atual de sua mãe, sua grade horária na faculdade comunitária e sua grade horária de trabalho aqui e na lavanderia da Quinta Avenida. O gelo inundou minhas veias. Como eu sei tudo sobre você, Claire? Ele colocou a caneca na mesa e se virou para me encarar. E a intensidade do seu olhar me deixou sem fôlego. Eu sei que sua mãe tem câncer em estágio 4 e está atualmente no St. Mary's Hospice. Eu sei que você tem 24 anos, abandonou a faculdade 2 vezes para pagar as contas médicas dela e trabalha 70 horas por semana em 3 empregos. Sei que você tem o 15 deles na sua conta corrente, os $60 mil em dívidas médicas e não compra nada novo para si mesma há 8 meses. Lágrimas queimavam meus olhos. Você não tinha o direito. Tenho todo o direito. Ele se inclinou para mais perto, baixando a voz. Porque ontem à noite você entrou no meu quarto privado. Você olhou para mim e riu. Você me chamou de bad boy e disse que eu tinha problemas com meu pai. Seu sorriso era afiado o suficiente para cortar. Você tem ideia de como isso é raro? Há quanto tempo ninguém ousava falar comigo assim? Eu estava bêbado, sussurrei. Eu não sabia quem eu era. Ele inclinou a cabeça. Não, acho que você não sabia. Permita-me apresentar-me adequadamente. Alexa Volkov. E antes que você pergunte, sim, aquele Vulov. O nome me atingiu como um golpe físico. Até eu conhecia aquele nome. Todos na cidade conheciam aquele nome. Sussurrado na mesma frase que palavras como crime organizado, intocável e perigoso. Oh Deus, eu respirei. Não Deus. Embora as pessoas às vezes rezem para mim. Ele disse isso sem humor, afirmando um fato. Normalmente elas imploram por suas vidas. Eu recuei, meu banco raspando no chão. Você está me ameaçando? Não. Ele segurou meu pulso antes que eu pudesse fugir. Seu aperto era firme, mas não doloroso. Estou explicando o contexto, para que você entenda a posição em que se encontra. Eu não fiz nada de errado. Eu disse, odiando o modo como minha voz tremia. Eu entrei na sala errada. Só isso. Não sou ninguém. Não sou uma ameaça para você. Não, você não é. Seu polegar traçou círculos na parte interna do meu pulso, bem sobre meu pulso acelerado. Você é algo muito mais problemático. O que é interessante? A palavra pairou entre nós como uma maldição. Ontem à noite você deveria ter morrido. Ele continuou conversando, como se estivéssemos discutindo o tempo. Ou, no mínimo, você deveria ter aprendido uma lição sobre respeitar limites. Você sabe o que eu fiz em vez disso? Balancei a cabeça sem confiar na minha voz. Eu te deixei ir e depois não consegui parar de pensar em você. Seu aperto se intensificou levemente. Sobre o jeito como você me olhou como se eu fosse apenas um homem. Sobre como você sentiu o medo por apenas um momento antes que a coragem ou a estupidez assumissem o controle. Sobre como seu pulso acelerou sob meu polegar, assim como está fazendo agora. Por favor, sussurrei. Não quero problemas. Vou esquecer que te vi. Nunca mais voltarei àquele clube. Você fará exatamente o que eu mandar. Ele soltou meu pulso e se levantou, tirando algo do bolso. Um telefone elegante e novo, ainda na caixa. Agora ele é seu. Tem um número programado. O meu. Você atenderá quando eu ligar. Você irá aonde eu mandar. E em troca, cuidarei dos seus problemas.
Ele tirou outro pedaço de papel. Um cheque. Percebi minha visão embaçar ao ver o valor. $60 mil, o valor exato da dívida médica da minha mãe. Não, eu disse, empurrando-o de volta para ele. Não, não quero seu dinheiro, não quero nada de você. Não é um pedido, Claire. Ele colocou o cheque no balcão e, em seguida, o telefone ao lado dele. Sua mãe será transferida para uma clínica particular hoje. Os melhores oncologistas, tratamentos experimentais, tudo o que ela precisar. Sua dívida será quitada. Vocês vão largar seus empregos, todos eles, e estarão disponíveis quando eu precisar de vocês. Precisar de mim para quê? Um arrepio de horror percorreu minha espinha. Cenários horríveis passavam pela minha cabeça. Ele se inclinou, sua boca perto do meu ouvido, e eu podia sentir seu calor, cheirar aquele aroma de cedro e pólvora. Essa é a questão, não é? Ainda não decidi, mas você me intriga, Claire Morrison, e eu sempre adquiro coisas que me intrigam. Eu não sou uma coisa, eu disse, encontrando uma centelha de raiva em meio ao medo. Não, ele se endireitou e algo brilhou em seus olhos. Aprovação, talvez, ou diversão. Você não é, e é por isso que isso será muito mais interessante do que eu esperava. Ele se dirigiu para a porta, seus homens se posicionando em formação ao seu redor. Mas ele parou na soleira, olhando para trás, por cima do ombro. Ah, e Claire, não tente fugir. Tenho pessoas em todos os lugares. No seu apartamento, no hospício da sua mãe, até mesmo aqui. Ele sorriu aquele sorriso terrível novamente. Você é minha agora. Quanto mais cedo aceitar isso, mais fácil será. Então ele se foi, entrando em um SUV preto com vidros escuros que estava parado do lado de fora. O veículo partiu e lentamente a lanchonete voltou à vida. Os clientes sussurravam. Gary estava pálido enquanto olhava para o dinheiro que ainda estava no balcão. Olhei para o cheque e para o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que tive que me segurar no balcão para não cair. $60 mil. A vida da minha mãe expressa em tinta e números, e tudo o que isso me custaria era minha liberdade. Peguei o telefone com os dedos dormentes e vi uma mensagem já esperando. Responda quando eu ligar, Claire. Não gosto de ficar esperando. Minha gaiola dourada acabara de se fechar e eu nem tinha ouvido a fechadura girar. Contagem de palavras. O telefone tocou às 2 da manhã. Eu ficava olhando para o teto do meu apartamento há horas. O cheque queimava um buraco na gaveta da minha mesinha de cabeceira, onde eu o enfiei como se escondê-lo tornasse esse pesadelo menos real. Liguei 3 vezes para o hospício da minha mãe. Eles confirmaram, com vozes cuidadosas e profissionais, que a senhora Morrison havia sido transferida para Willow Heights, uma instituição privada que eu só tinha visto em revistas. O tipo de lugar onde morrer parecia menos um fim e mais um retiro de luxo. Não podemos discutir quem autorizou a transferência, disse a enfermeira. Mas sua mãe está muito confortável. Os médicos estão otimistas em relação a algumas novas opções de tratamento. Otimistas para um câncer em estágio 4 por causa dele. Quando o telefone tocou, Alexei, sem necessidade de sobrenome, meu estômago revirou. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Alô? Acordei você? Sua voz era suave, sem pressa, como se ligar no meio da noite fosse perfeitamente normal. Sim, eu menti. Outra mentira, Claire. Quase posso ouvir seus pensamentos daqui. Havia um sorriso em sua voz. Vista-se. Algo bonito. Um carro estará aí em 20 minutos. São 2 da manhã, eu disse, sentando-me. Não vou a lugar nenhum. Sim, você vai. A menos que prefira que eu suba e te vista eu mesmo. Estou estacionado do lado de fora do seu prédio agora. E não sou um homem paciente. Corri para a janela, puxando a cortina. Efetivamente, o SUV preto estava parado na berma, com os vidros escuros e o escape a expelir fumo para o ar frio da noite. Senti um arrepio ao perceber que ele conseguia ver a minha janela. Provavelmente sabia exatamente qual era o meu apartamento. Provavelmente já sabia há dias, antes mesmo de entrar no restaurante. Por quê? A minha voz falhou. O que quer? Quero que se vista, Claire. O tempo está a passar. Ele desligou. Fiquei ali parada, paralisada, segurando o telefone. Eu poderia recusar. Poderia trancar a porta, chamar a polícia, dizer que estava sendo assediada por Alexei Vulov. E depois? A polícia não poderia fazer nada contra ele. Todos sabiam disso. E minha mãe seria transferida de volta para o hospício do condado, de volta para morrer lentamente em um quarto compartilhado com luzes piscando e enfermeiras sobrecarregadas. De volta a mim, trabalhando até a morte por tratamentos que só lhe davam semanas em vez de meses. 18 minutos depois, eu estava na parte de trás do SUV. Eu tinha escolhido a única coisa bonita que possuía, um vestido preto simples que comprei para minha formatura do ensino médio e usei em todos os funerais e entrevistas desde então.
Agora estava um pouco grande demais, caindo dos ombros que ficaram mais ossudos no último ano. Tentei me maquiar, mas minhas mãos tremiam demais, então me contentei com rímel e brilho labial. O motorista, que não era Marco, mas alguém novo, com olhos sem vida e nós dos dedos marcados por cicatrizes, não disse nada. Enquanto dirigíamos pelas ruas vazias da cidade, nos afastamos do centro em direção à orla, onde antigos armazéns haviam sido convertidos em lofts caros e restaurantes exclusivos. Paramos em frente a um prédio sem placa, apenas com um número em latão. O motorista abriu minha porta e eu saí para o frio, enrolando meu casaco fino com mais força. No último andar, ele disse suas primeiras e únicas palavras para mim. O elevador era todo espelhado e com iluminação suave. Observei meu reflexo se fragmentar e se multiplicar enquanto subíamos, uma garota assustada brincando de se vestir, muito além de sua compreensão. As portas se abriram diretamente para uma cobertura e o espaço me tirou o fôlego. Janelas no teto da Flórida davam vista para o porto. As luzes da cidade refletiam na água escura como estrelas cadentes. Os móveis eram todos de linha simples e couro caro. As obras de arte nas paredes, eu suspeitava, eram originais, não reproduções. Uma lareira crepitava com chamas reais e todo o espaço cheirava a ele. Cedro, fumaça e dinheiro. Alexei estava parado perto das janelas, com as mãos nos bolsos, sua silhueta recortada contra a cidade. Ele havia mudado desde aquela tarde. Calças pretas e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, expondo antebraços musculosos e marcados com cicatrizes que pareciam ter histórias que eu não queria saber. Você veio, disse ele sem se virar. Eu tinha a escolha. Não, ele se virou então, e mesmo do outro lado da sala, seus olhos encontraram os meus com aquela intensidade inquietante. Mas eu aprecio a ilusão de cooperação. Isso torna tudo mais fácil. Facilita o quê? Ele foi até um carrinho de bar e serviu 2 taças de algo âmbar. Venha cá, Claire. Não era um pedido. Forcei meus pés a se moverem, atravessando o piso de madeira até ficar perto o suficiente para pegar a taça que ele me ofereceu. Nossos dedos se tocaram e eu recuei como se tivesse me queimado. Ele sorriu, ainda com medo de mim. Eu não deveria estar? Sim. Ele tomou um gole, me observando por cima da borda da taça. Mas você está aqui mesmo assim. Isso é muito corajoso ou muito estúpido. Ainda não decidi qual dos dois. Você não me deixou escolha. Repeti. Minha mãe está recebendo os melhores cuidados que o dinheiro pode comprar e continuará recebendo, desde que você cumpra sua parte do acordo. Que acordo? Você nunca explicou o que quer de mim. Ele colocou o copo na mesa e se aproximou. E eu tive que lutar contra o impulso de recuar. Você realmente não sabe, não é? Como você é rara? Eu não sou rara. Sou uma garçonete falida com uma mãe doente. Sou o oposto de rara. Sou invisível. Para eles, talvez. Sua mão se aproximou e eu recuei. Mas ele apenas colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, um gesto quase terno, mas não para mim. Quando você entrou naquela sala, bêbado e destemido, você sabe o que eu vi? Eu balancei a cabeça. Alguém que não sabia ter medo, que olhou para mim como se eu fosse apenas um homem. Não Alexei Volkov, não o Pacan, não alguém a quem se curvar e bajular, apenas um homem. Seu polegar traçou-me amassando o rosto. Você entende como isso é inebriante? Como é perigoso? Eu não entendo nada disso, sussurrei. Por que eu? Há milhares de mulheres nesta cidade que se jogariam em cima de você. Mulheres bonitas, mulheres educadas. Quem veria meu dinheiro e meu poder primeiro? Quem calcularia ângulos e benefícios antes mesmo de saber meu nome? Seu aperto se intensificou levemente. Você nem sabia quem eu era. E quando descobriu, ficou apavorada. Sim, mas você ainda tinha fogo nos olhos. Ainda me disse não. E isso é atraente para você. Alguém dizendo não é inovador. Sua boca se curvou. Todos dizem sim para mim, Claire. Todos. Eles dizem sim porque são pagos para isso, porque têm medo de fazer o contrário ou porque querem algo de mim. Mas você... Ele se inclinou até que sua testa quase tocasse a minha. Você disse não porque era sincera. E eu descobri que quero saber o que é preciso para fazer você dizer sim. Meu coração batia forte contra as costelas. Isso é loucura. Você nem me conhece. Eu sei que você tem 3 empregos para sustentar uma mãe que está morrendo. Eu sei que você sacrifica tudo por pessoas que não fariam o mesmo por você. Eu sei que você é leal demais, corajosa quando não deveria ser, e tão teimosa que prefere se afogar a pedir ajuda. Seus olhos procuraram os meus. Eu te conheço melhor do que você imagina. Saber fatos sobre mim não é o mesmo que me conhecer. Não, ele concordou.
É por isso que você está aqui, para que eu possa aprender o resto. Ele deu um passo para trás e eu pude respirar novamente. Ele apontou para uma mesa de jantar que eu não tinha notado, posta com toalhas brancas e pratos cobertos. Sente-se. Coma. Você perdeu peso que não pode perder. Não estou com fome. Sente-se mesmo assim. Eu me vi obedecendo, odiando a facilidade com que caí no padrão. Ele se sentou à minha frente e um de seus homens, que eu nem tinha visto chegar, apareceu para servir a comida. Lagosta, bife, legumes que provavelmente custaram mais do que meu orçamento semanal para compras. O cheiro era incrível e meu estômago traidor roncou. Coma! Alex ordenou novamente, sem tirar os olhos do meu rosto. Peguei meu garfo. A comida estava perfeita, derretia na boca, mas tinha gosto de cinza. Quanto tempo? Eu finalmente perguntei. Quanto tempo? O quê? Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Jogar esse jogo, seja ele qual for. Ele considerou a pergunta, cortando seu bife com movimentos precisos. Isso depende inteiramente de você. Depende se eu te dou o que você quer, se você para de lutar contra o inevitável. Ele colocou os talheres na mesa e se recostou, me estudando. Você acha que isso é temporário? Que eventualmente eu vou perder o interesse e deixar você voltar para sua vidinha? Mas a verdade é esta, Claire. Eu não perco o interesse. Quando decido que quero algo, eu fico com isso. Eu não sou uma posse, você não é. Ele inclinou a cabeça. Eu possuo a vida da sua mãe. Eu possuo o seu apartamento. Sim, eu comprei o seu prédio esta tarde. Sou dono da sua dívida, do seu futuro. Cada respiração que você der a partir deste momento, você pode lutar contra isso. Tornar isso difícil para nós dois. Ou você pode aceitar e me deixar cuidar de você. Lágrimas queimavam meus olhos. Isso não é cuidar de mim. Isso é posse. Sim, sem desculpas, sem vergonha. Mas eu cuido do que é meu, Claire. Sua mãe viverá mais tempo e com mais conforto do que jamais teria vivido de outra forma. Você nunca mais trabalhará em 2 turnos. Nunca mais verificará sua conta bancária com medo. Nunca mais irá para a cama com fome. Tudo o que você precisa fazer é parar de lutar contra mim. E se eu não conseguir, algo perigoso brilhou em seus olhos. Então eu vou quebrar você até que consiga, mas prefiro não fazer isso. Gosto do seu fogo. Só preciso redirecioná-lo. Ele se levantou e estendeu a mão. Venha, quero lhe mostrar uma coisa. Todos os meus instintos gritavam para que eu recusasse, mas eu peguei sua mão, quente, calejada, surpreendentemente gentil, e deixei que ele me levasse até as janelas. Olhe, disse ele, ficando atrás de mim, com o peito encostado nas minhas costas. O que você vê? A cidade, minha cidade. Seus braços me envolveram, prendendo-me, com o queixo apoiado no topo da minha cabeça. Cada luz lá embaixo representa algo que eu controlo. Empresas, políticos, polícia. Construí um império do nada, Claire. Lutei para subir das ruas que teriam matado um homem mais fraco. E agora estou aqui, e a cidade se curva à minha vontade. Então por que você precisa de mim? Minha voz era fraca, derrotada. Você tem tudo. Não tudo. Seus braços se apertaram. Tenho poder, dinheiro, respeito, mas não tenho algo gentil para voltar para casa. Algo puro que não tenha sido corrompido pelo meu mundo. Algo que olhe para mim e veja um homem, não um monstro. Mas você é um monstro, sussurrei. Ele riu e sentiu o som ressoar em seu peito. Sim, mas monstros precisam de algo para proteger, não é? Algo pelo qual lutar além do território e do dinheiro. E você, Claire Morrison, com seu coração altruísta e seu orgulho teimoso, você será minha para eu proteger. Não quero ser protegida, quero ser livre. O mesmo acontece comigo. Seus lábios roçaram minha têmpora. No meu mundo, liberdade sem proteção é apenas uma palavra bonita para a morte. Você vai entender eventualmente. Ficamos ali envoltos pela escuridão e pelas luzes da cidade, e senti a jaula se fechar ainda mais. Ele era quente contra minhas costas, sólido e real. E eu odiava como uma pequena parte de mim, uma parte que eu não queria reconhecer, se sentia segura apesar de tudo. Leve-me para casa, eu disse finalmente. Esta é sua casa agora, Alex. Mas ele interrompeu. Não sou irracional. Você pode voltar para o seu apartamento hoje à noite. Pegue suas coisas amanhã. Amanhã à noite você se mudará para cá. Não. Sua mão segurou meu queixo, virando meu rosto para ele. Sim, Clary. Pare de dizer não quando ambos sabemos que é inevitável. Ele me beijou. Não foi gentil. Foi possessivo. Sua boca exigia submissão, mesmo quando eu tentava me afastar.
mas seu braço era como ferro em volta da minha cintura e sua outra mão estava enterrada em meu cabelo, me segurando exatamente onde ele queria. E Deus me ajudou. Após um momento de resistência, meu corpo me traiu, amolecendo, derretendo, beijando-o de volta com uma fome desesperada que eu não sabia que possuía. Quando ele finalmente se afastou, nós dois estávamos respirando com dificuldade e seus olhos estavam negros de desejo. Amanhã à noite, ele disse novamente, não me faça vir buscá-la. O motorista me levou para casa em silêncio e eu me sentei no banco de trás com meus lábios ainda ardendo, sentindo o gosto de cedro, fumaça e minha própria rendição. Não consegui dormir. Como poderia? Com o gosto dele ainda nos meus lábios e o peso do seu ultimato pressionando meu peito como uma pedra, sentei-me no meu sofá surrado enquanto o amanhecer invadia minha janela, pintando meu pequeno apartamento em tons de cinza e dourado, e tentei descobrir como minha vida havia descarrilado tão completamente em 48 horas. Meu telefone, o telefone dele, estava sobre a mesa de centro, silencioso e acusador. Fiquei olhando para ele por horas, imaginando jogá-lo pela janela, quebrá-lo, fazer algum grande gesto de rebeldia. Mas o rosto da minha mãe continuava aparecendo na minha mente. A maneira como ela estava no mês passado, cinza e abatida, sua mão tão fina na minha. E então ontem, quando finalmente reuni coragem para visitar Willow Heights, o quarto privado com vista, as enfermeiras atenciosas, a maneira como ela sorriu sem dor pela primeira vez em meses. Eles dizem que eu posso ter mais tempo, ela sussurrou, apertando minha mão. Tempo real, Claire. Talvez até 1 ano. Como você conseguiu isso? Eu menti. Disse que tinha conseguido um emprego melhor, um benfeitor, qualquer coisa menos a verdade, que eu tinha sido comprada. Que a vida dela tinha sido comprada com a minha liberdade por um homem cujo toque ainda queimava na minha pele. Às 9 horas, bateram à minha porta. Abri e encontrei Marco, o gentil Marco do clube, segurando sacolas e caixas. Atrás dele, 2 outros homens carregavam malas. O Sr. Volkov achou que você poderia precisar de ajuda para fazer as malas, disse Marco com a voz cuidadosamente neutra. E ele enviou algumas coisas para você. Eu não concordei em me mudar, eu disse, mas meu protesto soou fraco até para meus próprios ouvidos. A expressão de Marco ficou solidária. Senhorita Morrison, eu trabalho para o Sr. Volkov há 8 anos. Nesse tempo, nunca o vi mudar de ideia depois de tomar uma decisão. Você pode tornar isso fácil ou difícil, mas o resultado será o mesmo. Eu os deixei entrar porque que escolha eu tinha? Eles eram profissionais, eficientes, empacotando meus poucos pertences com mais cuidado do que eles mereciam. Enquanto isso, abri as sacolas de roupas com as mãos trêmulas. Vestidos de grife no meu tamanho exato. Como ele sabia o meu tamanho? Em tecidos ricos e tons de joias, sapatos que pareciam obras de arte. Lingerie que me deixava corada só de olhar. Rendas delicadas, e seda e pretos e cremes, e bordô profundo. Ele tem um gosto excelente, Marco ofereceu, vendo minha expressão. Ele tem problemas de controle. Eu corrigi. Marco quase sorriu. Isso também. Ao meio-dia, toda a minha vida estava embalada em 6 caixas. 6 caixas para mostrar 24 anos de existência. O apartamento em que morei por 3 anos estava vazio, ecoando, já parecendo pertencer a outra pessoa. O contrato foi rescindido, Marco me informou, e seu depósito foi reembolsado, além de uma indenização por rescisão antecipada. Claro que sim, eu disse sem entusiasmo. A viagem até o prédio do Alex, minha nova casa, eu nem conseguia pensar nisso sem sentir um gosto amargo na boca. Levou 20 minutos, tempo suficiente para o pânico subir pela minha garganta. Curto o suficiente para que eu não conseguisse me convencer a pular do carro no semáforo vermelho. A cobertura à luz do dia era ainda mais intimidante. Janelas do chão ao teto inundavam o espaço com luz, tornando tudo nítido e exposto. Sem sombras para se esconder, sem escuridão para suavizar os contornos. O Sr. Volkov está em uma reunião, disse Marco, me conduzindo por um corredor que eu não tinha visto na noite anterior. Ele voltará esta noite. Este é o seu quarto. Ele abriu uma porta e eu entrei em um espaço 3 vezes maior do que todo o meu apartamento. A cama era enorme, coberta por lençóis brancos que provavelmente custaram mais do que meu carro. Uma área de estar com um sofá-chá ficava de frente para mais janelas com vista para o porto. Havia flores frescas na cômoda, peônias, delicadas e rosadas. Seu banheiro é ali, Marco apontou. E seu closet? O Sr. Vulov o abasteceu, mas se você precisar de mais alguma coisa, é só me avisar ou avisar qualquer um dos funcionários.
Funcionários, eu repeti sem convicção. Há uma governanta, um chefe e segurança. É claro que o Sr. Vulov valoriza a privacidade e a segurança acima de tudo. A expressão de Marco ficou séria. Senhorita Morrison, eu sei que isso é impressionante, mas o Sr. Vulov, ele não faz isso. Trazer alguém para sua casa. Quero dizer, em todo o tempo que passei com ele, você é a primeira. Que sorte a minha, murmurei. Depois que Marco saiu, explorei minha gaiola dourada. O closet era um cômodo à parte, já cheio de mais roupas do que eu poderia usar em um ano. O banheiro tinha piso aquecido, um chuveiro com 6 jatos e uma banheira funda o suficiente para se afogar. Tudo era perfeito, caro, lindo. E nada disso era meu. Não realmente. Me vi de volta à janela, olhando para a cidade. Daqui de cima as pessoas pareciam formigas, seus problemas minúsculos e insignificantes. Era assim que Alex via o mundo, de cima todos pequenos e controláveis. Você não fugiu? Eu me virei. Alex estava na porta, ainda de terno. Tai relaxou. Eu não tinha ouvido ele entrar. Há quanto tempo ele estava me observando? Marco disse que você estava em uma reunião. Eu estava. Eu a encurtei. Ele atravessou a sala com aquela graça predatória. Parou perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Eu meio que esperava receber uma ligação dizendo que você tinha tentado fugir. Para onde eu iria? A amargura na minha voz era forte o suficiente para cortar. Você é dono de tudo. Minha mãe, meu apartamento, minha dívida. Você garantiu que eu não tivesse para onde fugir. Sim. Ele concordou sem vergonha. Então, sua mão se ergueu, segurando meu rosto com uma gentileza que não combinava com suas palavras. Mas você está aqui mesmo assim. Por quê? Porque você não me deu escolha. Sempre há uma escolha, Claire. Você poderia ter recusado, tentado desaparecer, encontrado uma maneira de lutar contra mim. Mas você não fez isso. Seu polegar traçou meu lábio inferior. O gesto agora familiar e aterrorizante. Por quê? Eu queria mentir, para jogar sua arrogância de volta na cara dele. Mas ali parada, com seus olhos escuros perfurando os meus, descobri que não conseguia. Minha mãe, sussurrei. Ela tem uma chance agora, uma chance real. Não posso tirar isso dela. Então você vai se sacrificar em vez disso. Algo brilhou em sua expressão. Aprovação misturada com algo mais sombrio. Que lealdade, que devoção. Você sabe o que eu teria feito na sua idade por alguém que me amasse assim? O quê? Qualquer coisa. A palavra era pesada com velhos fantasmas. Tudo. Eu teria queimado o mundo inteiro. Sua mão deslizou para a nuca, me mantendo no lugar. Mas ninguém me amava assim. Quero dizer, todos que diziam amar-me ou queriam algo ou me temiam, geralmente ambos. E eu sou diferente. Desafiei, encontrando alguma centelha de coragem. Estou aqui porque tenho medo de você, porque você me manipulou com a vida da minha mãe. Isso não é amor, Alex. Isso é coerção. Eu sei. Ele se inclinou até que sua testa tocasse a minha. Mas é um começo. O medo pode se tornar outra coisa com o tempo. E eu tenho nada além de tempo para gastar com você. Isso é loucura, eu sussurrei. Você não pode forçar alguém a se importar com você, pode? Seu sorriso foi afiado. Posso forçar a proximidade, forçar você a me ver, não o monstro que todos os outros veem. Forçar você a aceitar conforto e segurança, e tudo o que você vem negando a si mesma há anos. E eventualmente, Claire, você vai parar de lutar. Você vai perceber que essa gaiola em que eu te coloquei é mais liberdade do que você jamais teve. Isso não é liberdade. Isso é síndrome de Estocolmo. Chame do que quiser. Ele recuou um pouco, colocando as mãos nos meus ombros. Mas me diga, quando foi a última vez que você dormiu a noite inteira? Quando foi a última vez que você comeu uma refeição sem contar o custo? Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria e não porque precisava? Não consegui responder, não conseguia me lembrar. Foi o que pensei. Sua voz suavizou um pouco. Não sou um homem bom, Claire. Fiz coisas que te deixariam enjoada se soubesses, mas cuido do que é meu. E agora você é minha, quer aceite ou não. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou. Um dos 3 presos ao cinto. Ele atendeu em russo com voz aguda e autoritária, completamente diferente de como tinha falado comigo. Ele ouviu cerrando os dentes e ouvi a mudança. O homem se transformando em monstro. Lide com isso, ele disse bruscamente, depois mudou para o inglês. Não, sem testemunhas. Limpe tudo antes do amanhecer. Ele desligou e voltou-se para mim. E foi chocante a rapidez com que sua expressão se suavizou. Tenho que sair. Há uma situação que precisa da minha atenção. Que tipo de situação? Perguntei, e imediatamente desejei não ter perguntado.
Seu sorriso era frio, do tipo que você não quer saber. Fique aqui, não saia da cobertura. Marco estará lá fora se você precisar de alguma coisa. Então, sou uma prisioneira. Você está protegida, ele corrigiu. Há pessoas que fariam mal a você para chegar até mim, até que eu deixe claro que você é intocável. Você não sai sem mim ou minha segurança. Ele começou a caminhar em direção à porta, depois parou, olhando para trás. Ah, e Claire, há um vestido no seu armário, preto, longo. Vista-o hoje à noite. Temos um jantar para ir. Eu não vou a nenhum jantar. Sim, você vai. Sua voz ficou dura. Você vai sorrir. Você vai ficar ao meu lado. E vai mostrar a todos que você me pertence. Isso não é negociável. Então ele se foi e eu fiquei sozinha na minha bela prisão. Encontrei o vestido. Claro, era perfeito. Um vestido de seda preto que se moldava a cada curva. Elegante e sofisticado, completamente diferente de tudo que eu já tinha usado. Havia joias também, em uma caixa na cômoda. Um colar de diamantes que provavelmente custava mais do que a casa da minha mãe. Tentei a porta do corredor, trancada por fora. Tentei as janelas, elas não abriam. Eu estava realmente presa. As horas passaram. Tomei banho usando produtos com aroma de jasmim e baunilha. Sequei o cabelo, apliquei a maquiagem da penteadeira que havia aparecido enquanto eu estava no banheiro. Coloquei o vestido, as joias, os sapatos de salto alto que faziam minhas pernas parecerem quilômetros de comprimento. Quando me olhei no espelho, não me reconheci. Essa mulher era elegante, cara. Alguém que pertencia ao mundo de Alexi. Não era Claire Morrison, a garçonete que vivia de macarrão instantâneo e esperança. Quando Alexi voltou às 7, com sangue na manga que ele tentou lavar, ele parou de repente ao me ver. Bojimo, ele sussurrou. Você está deslumbrante. Estou vestida como uma boneca, corrigi. Minha boneca, ele se aproximou de mim, pegou minha mão e me girou lentamente. Minha para vestir, minha para proteger, minha para exibir. Seus olhos estavam quentes, possessivos. Todos os homens naquele jantar vão te desejar. E todos eles saberão que não podem te ter, que você é minha. Ele me beijou então com força e possessividade, com gosto de uísque e perigo. E quando ele se afastou, deixando-me sem fôlego e corada, ele sorriu. Vamos mostrar a eles a quem você pertence. A viagem de carro foi silenciosa, a mão de Alex possessiva na minha coxa. Paramos em um restaurante que eu tinha visto em revistas, o Luminance, onde as reservas levavam meses e os pratos custavam centenas de dólares. Mas não entramos pela entrada principal. Fomos conduzidos por uma porta privada, subimos um elevador e entramos em uma sala onde o perigo vestia ternos caros e as mulheres brilhavam com joias e segredos. A mão de Alexis encontrou a parte inferior das minhas costas, guiando-me para a cova do leão. Senhores, ele anunciou, com voz forte, gostaria de apresentar a vocês Claire, minha Claire. E assim, sem mais nem menos, me tornei propriedade diante de uma plateia. O jantar foi um borrão de rostos e sorrisos falsos, de homens cujos olhos demoravam demais e mulheres cujos olhares eram puramente calculistas. Alexi me manteve perto, sua mão sempre me tocando, minhas costas, minha mão, meu joelho debaixo da mesa, reivindicando-me repetidamente com possessividade casual. Então me diga, Claire, disse um homem, Dimitri, alguém importante na organização de Alexi. Como você chamou a atenção do nosso Pacan? Ele é famoso por não se apegar. Eu o chamei de bad boy, disse antes que pudesse me conter. A mesa ficou em silêncio. Então Alex riu. Uma risada verdadeira, calorosa e surpresa, e me puxou para mais perto. E eu disse a ela que não fazia ideia. Ele terminou de beijar minha têmpora. Mas ela está aprendendo. A mensagem era clara. Eu era sua intocável, sob sua proteção e seu controle. E à medida que a noite avançava, senti-me deslizando ainda mais para o papel, sorrindo ao seu lado, aceitando seus toques, desempenhando o papel de prisioneira voluntária. Por que escolha eu tinha quando finalmente voltamos para a cobertura? Eu estava exausta emocionalmente, fisicamente, completamente esgotada. Você se saiu bem hoje à noite, disse Alexi tirando o paletó. Eles vão pensar 2 vezes antes de se aproximar de você agora. Foi isso que aconteceu? Marcar território? Sim. Ele se virou para mim, começando a afrouxar a gravata. No meu mundo, mostrar fraqueza leva à morte. Você é minha fraqueza agora, Claire. Então tenho que fazer de você minha força. Deixar claro que tocar em você significa guerra. Eu nunca pedi para ser sua fraqueza. Não, você simplesmente tropeçou no meu quarto, bêbado e lindo, completamente inconsciente do que estava começando. Ele me encurralou,
me empurrando até minhas pernas tocarem a cama. Mas aqui estamos, e agora ambos temos que viver com as consequências. Sua mão segurou meu rosto, e eu vi algo em seus olhos, desejo misturado com algo mais suave, mais perigoso. Diga-me para parar. Ele sussurrou, seu polegar traçando meu lábio inferior. Diga que você não sente isso entre nós e eu vou embora. Vou dormir em outro quarto. Vou te dar espaço. Eu deveria ter dito isso. Deveria ter pedido para ele ir embora, para me dar tempo. Qualquer coisa para desacelerar esse trem em que estávamos. Mas não consegui, porque apesar de tudo, do medo, da coerção, da gaiola em que ele me trancou, eu sentia isso. Aquela atração elétrica e aterrorizante que fazia minha pele arder onde ele me tocava. Então não disse nada, e Alex sorriu como se eu tivesse acabado de lhe dar o mundo. Ele me beijou como se estivesse reivindicando algo que já lhe pertencia. Sua boca exigente e segura. Minhas mãos se fecharam em punho em sua camisa, divididas entre empurrá-lo e puxá-lo para mais perto. E meu corpo fez a escolha por mim, arqueando-se contra ele, rendendo-se ao calor que vinha crescendo entre nós desde aquela primeira noite na boate. Claire, ele sussurrou contra meus lábios e ouvir meu nome em sua voz daquele jeito, reverente, desesperado, desfez algo em mim. Caímos na cama em um emaranhado de seda e desespero. E durante aquelas horas, eu me permitia esquecer. Esquecer a jaula, esquecer a coerção, esquecer tudo, exceto a maneira como ele me tocava como se eu fosse algo precioso e frágil e dele. Quando acordei na luz da manhã, envolta em lençóis de algodão egípcio nos braços de Alexis, a realidade voltou com força total. O que eu tinha feito? Eu tinha dormido com meu captor. Deixei ele me tocar, me possuir, me marcar como sua da maneira mais fundamental. E Deus me ajude. Eu tinha desejado isso. Eu implorei por isso. Minha voz falhou ao dizer o nome dele enquanto ele me desmontava pedaço por pedaço. Pare de pensar tão alto, murmurou Alexis, sua voz rouca pelo sono, seu braço apertando minha cintura, puxando-me de volta contra seu peito. Posso ouvir seu arrependimento daqui. Eu deveria me arrepender, sussurrei. Mas você não se arrepende. Na verdade, não. Seus lábios encontraram a curva do meu ombro com delicadeza. Você está com raiva por não se arrepender. Isso é diferente. Ele estava certo e eu o odiava por isso. O que acontece agora? Perguntei. Agora? Ele me virou para ficar de frente para ele e na suave luz da manhã, ele parecia mais jovem, menos perigoso, quase humano. Agora você para de lutar contra o inevitável. Exceto que você é minha. Deixe-me cuidar de você da maneira que você merece. Mantendo-me prisioneira. Mantendo você segura, sua mão traçou minha espinha. Há coisas acontecendo, Claire. Movimentos na minha organização. Desafios à minha autoridade. Ter você aqui, deixando claro que está sob minha proteção. Não se trata apenas de posse. Trata-se de mantê-la viva. O medo tomou conta de mim. Que tipo de coisas? Nada com que você precise se preocupar. Mas sua expressão endureceu. O homem se tornando o monstro novamente. Eu cuido disso. As semanas seguintes caíram em uma rotina estranha. Alexis saía cedo, lidando com negócios que eu não queria entender. Eu passava meus dias na cobertura, lendo, aprendendo a navegar na minha nova vida. A condição da minha mãe melhorava constantemente. Ela havia ganhado peso, tinha cor nas bochechas novamente, falava sobre talvez ver o próximo Natal. E à noite Alexis voltava para casa para mim. Jantávamos. Às vezes, ele cozinhava, surpreendentemente doméstico, movendo-se pela cozinha com a mesma precisão com que fazia tudo. Conversávamos com cuidado, evitando assuntos como minha liberdade ou os negócios dele. E então ele me levava para a cama e eu me permitia fingir que aquilo era normal, que eu estava ali por escolha própria. Mas a ilusão se despedaçou 3 semanas depois que me mudei para lá. Acordei com vozes, irritadas, agudas, russas, vindas da sala de estar. A voz de Alex era fria de fúria e a de outro homem, defensiva e com medo. Vestia um roupão e esgueirava-me até a porta. Alex tinha alguém de joelhos à sua frente. Marco e 2 outros guardas estavam por perto, com as armas em punho. O homem ajoelhado era jovem, talvez com 25 anos, sangrando por um corte acima do olho. Você roubou de mim, disse Alex com voz conversadora. $300 mil foram transferidos por contas que você achou que eu não notaria. Pacan, por favor, posso explicar? Não quero explicações. Quero que você entenda o que acontece quando me trai. Alex sacou uma arma do cinto e meu coração parou. Alex, não. Eu engasguei, entrando na sala antes que pudesse pensar melhor. Todos congelaram. A cabeça de Alex se virou para mim,
sua expressão escurecendo. Volte para o quarto, Claire. Você não pode simplesmente matá-lo. Sim, eu posso. Sua voz era gelada. Este é o meu mundo, minhas regras, e ladrões recebem um aviso. Ele se virou para o homem. Você tem sorte de eu estar de bom humor. Você vai manter sua vida, mas a dívida do seu irmão triplicou. E você vai trabalhar para mim até que ela seja paga, entendeu? O homem assentiu freneticamente e Marco o levantou, arrastando-o em direção ao elevador. Quando eles se foram, Alex se virou para mim e eu vi o monstro claramente pela primeira vez. Não o homem que preparava meu jantar ou me abraçava à noite, mas o Pacan que governava-lhe através do medo e da violência. Nunca mais interfira nos meus negócios, disse ele baixinho. Nunca. Você ia matá-lo, sussurrei. Talvez não. Mas você não me questiona na frente dos meus homens, Claire. Você não mostra fraqueza ou dúvida. Entende o que acabou de fazer? Você me fez parecer fraco. Ótimo. Talvez você devesse ser fraca às vezes, em vez de... Ele atravessou a sala em 2 passadas, sua mão segurando meu queixo. Ouça-me com muita atenção. Aquele homem roubou de mim. No meu mundo, isso é uma sentença de morte. Eu mostrei misericórdia por sua causa, porque estou tentando ser melhor quando você está olhando. Mas há outros que não verão dessa forma. Quem vai pensar que sou fraco? Que podem me desafiar. E quando o fazem, pessoas morrem. Meu pessoal, talvez até você. Lágrimas queimavam meus olhos. O que você sempre será. Eu não consigo fazer isso. Seu aperto suavizou, seu polegar enxugando uma lágrima. Sim, você consegue, porque você é mais forte do que pensa. E porque você sabe que eu queimaria esta cidade até virar cinzas antes de deixar qualquer coisa acontecer com você. Isso não melhora as coisas, Alex. Isso piora as coisas. Ele me puxou contra seu peito e eu odiei como me derreti em seus braços. Como mesmo agora, aterrorizada e enojada, meu corpo buscava seu conforto. Eu sei, ele sussurrou em meu cabelo. Eu sei, Malaya, mas é o que tenho para lhe oferecer. Violência envolta em proteção, perigo disfarçado de segurança. E você aprenderá a aceitar isso porque a alternativa é voltar àquela vida em que você trabalhava até a morte e sua mãe morria lentamente em um hospício do condado. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. As semanas se transformaram em meses. Aprendi as regras do mundo de Alex. Nunca pergunte sobre negócios. Nunca demonstre medo na frente de seus homens. Nunca saia da cobertura sem Marco ou o próprio Alex. Minha mãe continuou a melhorar, até começou a falar em remissão. Minha antiga vida desapareceu como um sonho. E lentamente, de forma assustadora, parei de querer ir embora. Aconteceu aos poucos da maneira como Alex me mandava mensagens durante o dia. Pensando em você, fique bem. E meu coração batia mais forte. A maneira como ele chegava em casa, exausto e perigoso, e eu esperava por ele mesmo assim, precisando saber que ele estava bem. A maneira como ele me abraçava à noite como se eu fosse a única coisa real em seu mundo de sombras e mentiras. Eu estava me apaixonando pelo meu captor. Síndrome de Estocolmo em sua forma mais pura. Mas era mais do que isso, porque Alex também estava se apaixonando. Eu via isso na maneira como ele cancelava reuniões para tomar café da manhã comigo. Na maneira como ele perguntava sobre o meu dia como se importasse. Como se meu pequeno mundo de livros e ligações para minha mãe fosse tão importante quanto o império dele. Na maneira como ele me tocava, não mais apenas com possessividade, mas com uma ternura que parecia surpreender tanto a ele quanto a mim. Você me arruinou, ele me disse uma noite, me abraçando no escuro. Eu costumava ser focado, controlado. Agora passo metade do meu tempo pensando em você, me preocupando com você, planejando maneiras de te fazer sorrir. Isso é tão terrível assim? Eu sussurrei. É perigoso. O amor te torna fraco. Meu coração parou. Amor? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Como mais você chamaria isso? Essa obsessão, essa necessidade de ter você perto, de saber que você está segura, de ver você feliz. Eu matei homens por menos lealdade do que você demonstra à sua mãe. Eu destruí vidas por me olharem de forma errada. Mas você, sua mão encontrou a minha no escuro. Você me olhou como se eu fosse apenas um homem. E eu tenho tentado ser esse homem desde então. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não posso te amar. Você tirou minha escolha. Eu sei. Sua voz estava áspera. Mas espero que, talvez, eventualmente, você me escolha mesmo assim. Não porque você tem que, mas porque você quer. Não é assim que funciona, Alex.
Então vamos criar novas regras. Ele me puxou para mais perto. Não posso deixar você ir, Claire. Sou muito egoísta, muito obcecado, mas posso te dar tudo o mais. Liberdade dentro destas paredes. Tudo o que quiser. Apenas fique. Para onde eu iria? As palavras saíram entrecortadas. Você está certo. Você me deu tudo. Minha mãe está viva. Não preciso trabalhar até a morte. Durmo a noite toda. Estou segura, mas também sou uma prisioneira que está começando a amar sua jaula. E não sei o que é pior. Ame-me, sussurrou ele. Ame-me. E prometo que passarei o resto da minha vida a garantir que nunca se arrependerá. Devia ter sido manipulação. Devia ter sido outra forma de me controlar. Mas na sua voz, ouvi a verdade. O desespero de um homem que construiu um império, mas nunca teve nada de verdadeiro. Que viveu toda a sua vida com pessoas que o temiam ou usavam, nunca o escolhendo simplesmente. Estou com medo, admiti. Ótimo, eu também estou. Ele beijou minha testa. Mas vamos ter medo juntos. A mudança aconteceu 6 meses depois que me mudei. Alex chegou em casa mais cedo com uma expressão tensa, entre raiva e excitação. Faça as malas, disse ele. Vamos viajar por uma semana. Para onde? Para minha casa nas montanhas. Tem havido rumores, ameaças contra mim, o que significa ameaças contra você. Preciso que você fique em um lugar seguro enquanto lido com isso. A casa na montanha era mais uma fortaleza do que um lar. Muros altos, segurança por toda parte, isolada de tudo. Mas também era linda, toda em pedra e madeira, com janelas com vista para uma floresta infinita. E foi lá, longe da cidade e do seu império, que finalmente vi todo o Alex. Ele preparou o café da manhã, vestindo uma camiseta surrada e jeans, parecendo quase normal. Caminhamos pela floresta, com a mão dele na minha, conversando sobre tudo e nada. Ele me contou sobre sua infância na Rússia, a pobreza, a violência, como ele lutou para sair daquela situação. Eu contei a ele sobre meus sonhos, coisas bobas como ter uma livraria, viajar, ter tempo para simplesmente ser. Eu poderia te dar isso, ele disse, a livraria. Poderíamos montá-la na cidade, contratar funcionários, o que você quiser. Não quero que você me compre coisas, eu disse. O que eu quero? Quero que você seja feliz sem precisar controlar tudo. Quero ficar porque escolhi ficar, não porque você tornou impossível ir embora. É isso que eu quero. Fiz um gesto entre nós para mostrar que era real. Ele parou de andar e se virou para me encarar. É real, Claire. A coisa mais real que já tive. Suas mãos seguraram meu rosto. Você quer uma escolha? Aqui está. Estou lhe dando uma agora mesmo. Você pode ir embora. Vou lhe arranjar um lugar seguro. Garantir que sua mãe continue cuidando de você. Dar-lhe dinheiro para recomeçar. Sem amarras, sem condições. Ou você pode ficar e nós transformamos isso entre nós em algo que não tenha mais a ver com gaiolas e coerção. Meu coração batia forte. Você realmente me deixaria ir. Isso me mataria. Mas sim, sua voz estava rouca. Porque você está certa. Não posso forçá-la a me amar. E mantê-la prisioneira não é o mesmo que fazer você escolher ficar. Olhei para ele. Esse homem perigoso e ferido que virou minha vida de cabeça para baixo, que tirou minha liberdade e me deu segurança, que me assustou e me protegeu, e me mostrou o que significava ser o mundo inteiro de alguém. Se eu ficar, disse lentamente, as coisas mudam. Não haverá mais portas trancadas. Não haverá mais guardas me seguindo por toda parte. Eu preciso de liberdade, Alex. Liberdade de verdade, mesmo que isso te assuste. Feito, sem hesitação. E você tem que me contar sobre seus negócios, sobre os perigos, sobre tudo. Não vai mais me proteger me mantendo no escuro. Feito. E você tem que confiar em mim. Confiar que eu não vou fugir. Que estou escolhendo isso. Escolhendo você. Sua mão tremeu levemente contra meu rosto. Essa é a parte mais difícil. Mas sim, combinado. Respirei fundo. Então vou ficar. Não porque eu tenha que ficar, mas porque eu quero ficar. O beijo foi diferente dessa vez. Não possessivo ou exigente, mas agradecido, aliviado, como se ele estivesse prendendo a respiração há meses e finalmente pudesse respirar. Eu te amo, ele disse contra meus lábios. Sei que fiz tudo errado, lidei com tudo isso da maneira errada, mas eu te amo, Claire, e passarei o resto da minha vida provando que sou digno de você me escolher. Eu também te amo, sussurrei e senti a verdade disso em meus ossos. Deus me ajude. Eu também te amo. Ficamos nas montanhas por uma semana. E quando voltamos para a cidade, algo havia mudado. A gaiola ainda estava lá. Sua segurança, sua necessidade de me proteger, seu mundo de perigo e violência. Mas a fechadura havia sumido. A
Alex cumpriu suas promessas. Eu podia sair da cobertura quando quisesse, ir para onde eu escolhesse. Ele falou comigo sobre seus negócios, as ameaças, os desafios e lentamente, com cuidado, construímos algo real a partir dos escombros de como havíamos começado. Minha mãe entrou em remissão 6 meses depois. Ela chorou quando me viu ao lado de Alexis e mais tarde, em particular, perguntou: "Você está feliz?" Pensei sobre isso, pensei muito sobre isso, sobre a garota que tropeçou bêbada em uma sala e chamou um chefe da máfia de bad boy, sobre tudo o que havia acontecido desde o medo, a coerção e a lenta e aterrorizante queda no amor por alguém impossível. Sim, eu disse finalmente, eu realmente estou. Porque às vezes a gaiola se torna um lar, às vezes o monstro se torna o homem, e às vezes, quando você para de lutar contra o inevitável, descobre que a liberdade não é sair, é escolher ficar. Alex me encontrou perto da janela naquela noite, olhando para as luzes da cidade. "O que você está pensando?" Ele perguntou, puxando-me de volta para o seu peito. "Que você estava certo", eu admiti. "Naquela noite na boate, quando eu te chamei de bad boy, e você disse que eu não tinha ideia. E agora eu sei que você não é um bad boy. Você é perigoso, possessivo e super protetor demais." Eu me virei em seus braços olhando para ele. "Mas você também é meu. E eu escolho você todos os dias. Mesmo quando é difícil." Seu sorriso era brilhante, raro, real. Todos os dias. Todos os dias. Eu prometi. E enquanto ele me beijava, a cidade se espalhava abaixo de nós, como um reino que governávamos juntos. Percebi que às vezes, os piores erros se tornam as melhores decisões. Que às vezes, o homem que tira sua escolha lhe devolve algo melhor. Uma vida que você nunca soube que queria, cheia de perigo e paixão, e um amor tão intenso que poderia incendiar o mundo. Eu, bêbada, chamei o chefe da máfia de bad boy. Ele me puxou para perto e sussurrou que eu não tinha ideia. E ele estava certo, eu não tinha ideia do que estava começando. Nenhuma ideia de onde aquele momento me levaria. Mas em seus braços, com minha mãe viva, meu futuro brilhante e meu coração finalmente impossivelmente cheio, eu não mudaria um único momento. Até mesmo a gaiola se tornou minha escolha. E isso fez com que tudo